Bom, pessoal, finalmente, então, vamos falar da diluição propriamente dita, do preparo das misturas endovenosas, né? Considerando o que a gente falou até agora. Então, tudo isso sobre as bombas infusoras, sobre os acessos venosos, na verdade, o cerne da coisa é o que governa, a pergunta que vai nortear esse vídeo, né? O que governa a diluição dos medicamentos no que tange a em que eu vou diluir, em quanto eu vou diluir e o quão rápido eu vou infundir. São essas três perguntinhas que a ideia é a gente respondê-las, né? Ou discutir os aspectos que envolvem essa decisão, né? Sobre na hora que a gente está falando em diluir e administrar um medicamento por via intravenosa, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente para a gente revisar ou ver pela primeira vez, depende da experiência de cada um, é que quando a gente está falando de administração intravenosa, nem todo medicamento vem pronto, já, né, líquido, em solução, bonitinho, né, pronto para administração, ou seja, muitos deles, até por questões de estabilidade físico-química, né, para aumentar a vida de prateleira, a validade, né, eles são comercializados sob a forma de poliófilo, né? Então, antes você precisa reconstituir esses medicamentos, né, em determinados diluentes, que muitas vezes vem com o próprio medicamento, outras vezes é água destilada, enfim, depende da recomendação do fabricante, né? Eventualmente esses diluentes têm algum tipo de conservante, tem algum tipo de tampão, dependendo das características fisicoquímicas do medicamento que você está falando, né? E tem uma coisa também importante, que eventualmente esses medicamentos que vêm em poliófilo, né, são importantes de considerar. Muitas vezes eles têm o que eles chamam de volume de expansão, ou seja, a solução resultante, né, depois que você coloca o volume de diluente, por exemplo, um medicamento que é constituído em 10 ml, né, de água destilada para injetáveis. Alguns medicamentos, o volume final vai dar, por exemplo, 12 ml. Ou seja, é o próprio volume do pó, ou o próprio volume da solução no final, ela é maior do que o volume de líquido que você colocou propriamente. Em alguns casos, esse volume é desprezível, então você considera o próprio volume do líquido que você colocou, ou seja, se é 10 ml, que você botou, o volume vai ser 10 ml. Ou então, em alguns casos, esse volume pode ser bastante considerável, e isso você tem que considerar como volume final essa expansão, até se você for, por exemplo, puxar uma dose quebrada, uma dose que não é o frasco inteiro. Isso é importante para os cálculos que a gente vai ver no futuro próximo, certo? Então a questão do volume de expansão é bastante importante, né? E essa ideia de que nem todo medicamento já vem de fábrica diluído, pronto para administração, né? E aí a gente pode ter essa etapa de reconstituição necessária, certo? Depois que está tudo em solução, está tudo líquido, a gente fala em diluição, porque quer dizer uma outra coisa. Mesmo que o medicamento já venha já diluído em água, já num sistema homogêneo para administrar pela via intravenosa, não necessariamente ele está pronto para ser administrado puro, da forma como ele vem diluído, né? Diretamente do frasquinho, diretamente da ampola, na veia do paciente, porque até por conta da questão das concentrações, né, em que ele pode estar naquele momento, e que pode não ser apropriado, por exemplo, para o tipo de acesso venoso que o paciente tem, né? Aqui a gente já falou sobre a questão das molaridades e o tipo de acesso venoso, por exemplo, que no caso o acesso venoso periférico. E também quando você faz infusões lentas, né, fica meio difícil você controlar a velocidade com que vai infundir o medicamento se você está ali em 20 ml, 10 ml, que às vezes é o volume resultante final do frasco ampola. Então você também pode precisar diluir num volume maior para controlar melhor a velocidade de infusão, né? Porque esses volumes muito pequenos, só de você colocar no equipo, você já preenche o equipo inteiro, às vezes nem preenche a equipe inteira, aí não tem como controlar a velocidade de infusão. Então, às vezes, você precisa diluir o medicamento, né, numa solução eletrolítica, uma solução que busque o mais próximo da isotonia possível, né, no sentido para permitir que isso seja feito no acesso venoso periférico, pela osmolaridade, ou até pelo controle de infusão,
que você pode precisar ter, que em volumes maiores você consegue controlar melhor, certo? E aí, o que a gente usa para diluir, né? Basicamente, no hospital, a gente tem três tipos de solução isotônica mais comuns, né? Cloreto de sódio a 0,9%, a glicose a 5%, e a solução de Ringer, né? Que ela tem um composto que tem potássio, tem cálcio, né? Uma solução eletrolítica um pouco mais complexa. Solução de Ringer, ela se usa para... Até pode ser usada em algumas situações para diluir medicamento, né? Mas, no geral, ela não é corriqueiramente, assim, de rotina utilizada, até porque ela tem chance de ter incompatibilidade por conta do cálcio, né? Que é um cátion bivalente e tal. Então, na vida corriqueira do hospital, se usa mais soro fisiológico e glicosado, que são compatíveis com a maioria das coisas. O Ringer pode ser usado em alguns casos, existe compatibilidade com alguns medicamentos, né? Mas na vida geral do hospital, ele é menos comum de ser utilizado para diluir medicamentos, certo? Então, aí a gente vem a primeira pergunta, né? No que eu diluo? Em glicose, em cloreto de sódio, né? Como que se toma essa decisão? Primeiro que, só deixando assim, de a gente já excluir uma questão, por que eu não diluo em água destilada, né? Até é possível diluir medicamento para fazer em água destilada para injetáveis, né? Você pega, por exemplo, dipirona, né? Coisas que são feitas em pequenos volumes, em infusões rápidas, né? Bolos, né? A gente vai falar disso mais na frente também. Você dilui com pequenas quantidades de água destilada mesmo, até porque o próprio medicamento já contribui com osmolaridade, você não vai fazer uma solução muito baixa em termos de osmolaridade. Agora, qual o problema? Você fazer, por exemplo, em grandes volumes de água destilada, né? Porque é uma solução hipotônica. E aí você pode fazer, ao administrar, imagina administrar um grande volume, sei lá, 250, 500 ml de água destilada no paciente, você está literalmente diluindo o sangue dele, né? E aí você pode promover hemólise, por exemplo, que é a lise celular das células, né? A lise das células, frente a um meio muito hipotônico, ou seja, está mais concentrado, a osmolaridade está maior dentro da célula, por osmose a água invade a célula, turge e rompe, né? Então, diminuir a osmolaridade do sangue tem esse risco, né, de promover hemólise, né? E aí é risco de vida. Então, a gente não usa muito água destilada em grandes volumes para diluir medicamentos devido a esse risco. Daí, a gente usar mais cloreto de sódio e glicose a 5%, para volumes que sejam maiores de 20 ml, até 20 ml, até dá para usar água destilada quando você for fazer injeção em bolos ou coisa assim, certo? E as questões de qual diluente escolher tem a ver também com duas coisas. Primeiro, compatibilidade com o medicamento, né? Existem alguns medicamentos que não são compatíveis com as duas coisas, com glicose e com cloreto de sódio, né? E também a situação clínica do paciente, né? Um paciente muito desglicêmico, né? Tá com a glicemia muito difícil de controlar, você evitar a diluição dos medicamentos em soro glicosado pode diminuir uma variável aí nesse controle glicêmico. Então, a preferência pela solução fisiológica é mais desejável nesse caso. O paciente está muito diabético, de controle precário naquele momento, ou mesmo quem não é diabético, mas está muito grave, e o paciente grave às vezes pode fazer glicemias muito variáveis. E o cloreto de sódio, né, quando o paciente está muito hipernatrêmico, né, isso é uma questão interessante também, porque não necessariamente você precisa restringir cloreto de sódio num paciente hipertenso, porque aqui você está dando sódio isotônico, né? Você não está aumentando a quantidade, dando sódio puro para o cara, para aumentar a osmolaridade do sangue dele, e aí aumentar o aporte de líquido do interstício para o vaso e aumentar a pressão arterial. Porque quando a gente fala que, né, comer sal é pior para a hipertensão, é por causa disso, porque a gente está aumentando a quantidade de líquido que sai do intestino para dentro do vaso e aumenta a pressão arterial com isso. Mas se você está dando cloreto de sódio isotônico, o volume que você está dando vai fazer mais diferença em aumentar ou não a pressão arterial do que o fato de ser sódio, né? Então,
quanto mais líquido, né, mais volume no plasma, aumenta mais a pressão. Mas se for isotônico, esse eletrólito em si não está promovendo mais migração de água do interstício para o vaso. Então, o fato de ser sódio não tem problema para o cara que é hipertenso. Tem problema para o cara que é hipernatrêmico. Se ele está com sódio elevado, restringir ao aporte de sódio, substituindo o cloreto de sódio pela glicose, é bastante desejável para ajudar a baixar o sódio desse paciente que esteja patologicamente aumentado, né? Tem alguns estudos eletrolíticos que podem levar a isso. Bem, isso é uma questão interessante. E no geral, né, não é uma regra, mas assim, é mais frequente, digamos assim, na prática diária, você vê incompatibilidades com a glicose do que com o soro fisiológico, né? Mas não quer dizer que não hajam coisas que sejam só compatíveis com a glicose e que não sejam com sódio. Exemplo disso é a anfotericina B, né? Algumas coisas muito específicas, né? Mas, no geral, o cloreto de sódio é uma solução mais frequentemente compatível com a maioria dos medicamentos usados no dia a dia, certo? Então, uma das perguntas a gente já está respondendo, né? No que diluir, o que governa, né? Estabilidade com o fármaco, né? Compatibilidade com o fármaco, né? E o estado clínico do paciente. Perfeito? Então, vamos lá. Outra coisa, as outras duas perguntas, né? Em quanto eu diluo e quão rápido eu infundo, qual a velocidade que eu vou infundir, o que governa isso, né? Então, antes, né, tem esse esquema aqui que eu montei para ajudar a gente a se guiar nesse raciocínio, que é um resumo, assim, uma tentativa de resumo de todos os fatores que influenciam nessa diluição e administração dos medicamentos por via intravenosa. Primeiro, a gente já falou que é o tipo de acesso venoso, né? Ou seja, o periférico, né, ele tem pouca tolerância a altas osmolaridades, então eu não posso concentrar muito minhas soluções, certo? Eu tenho um limite inferior aí de volume que eu posso usar, então eu não posso com um limite superior de concentração, ou seja, não posso passar de uma determinada concentração para alguns fármacos no acesso venoso periférico. No acesso venoso profundo, eu posso concentrar mais as minhas soluções, né? Mas uma outra coisa, né, que governa enquanto eu diluo, são as características do fármaco, do medicamento, né? Eu não posso necessariamente concentrar, tem medicamentos que eu não posso administrar muito concentrados, sob pena deles não serem solúveis na minha solução eletrolítica, né? Podem simplesmente precipitar, né, pelo fato de eu colocá-los em concentrações muito altas, dependendo do que for. O caso clássico disso é o sulfametoxazol com trimetoprim, que apesar dele já vir reconstituído, né, numa ampola, né, você tem uma limitação, assim, você tem que diluir cada ampola num volume mínimo, sei lá, agora não lembro de cabeça, mas uns 75 a 100 ml de soro glicosado fisiológico. Então, se você dilui num soro de 50, por exemplo, uma ampola, ele corre o risco de precipitar mesmo, né? Porque a solubilidade dele desses antibióticos é diferente, né? Em uma solução eletrolítica é diferente da solubilidade dele naquela ampolinha, que apesar de estar num volume menor, né, tem outros recipientes que tornam aquilo mais solúvel, né? Ou mesmo a própria água de injeção. Então, você não pode concentrar muito ao ponto de precipitar com o seu eletrólito, com sua solução com o seu soro, né, do que for, né, e também não pode, e também, se você tiver com acesso periférico, você vai promover mais dano, né? Então esses são limites importantes da quantidade de volume com relação às características dos medicamentos, certo? Potencial para causar dano vascular, né? O que a gente quer dizer com isso? Um fármaco que seja muito lesivo para o acesso venoso periférico, né, uma forma de mitigar e diminuir essa irritação, a dor ao administrar, ou mesmo a lesão vascular, é você aumentar o volume de diluição, né? Você diluir mais, certo? Quanto mais diluído, menos a chance de você promover dano vascular numa substância irritante ou vesicante, certo? Agora, um dos limites para você não diluir muito o medicamento em uma solução, né, pegar uma ampola de dipirona e diluir em 500 ml de soro fisiológico, imagina, né, você já começa a esbarrar
por exemplo, na quantidade de líquido que você está infundindo desnecessariamente na veia do paciente, né? Então, dependendo da condição clínica desse paciente, insuficiência cardíaca, hipertensão, insuficiência renal, você pode ter problemas se você der muito volume para esse paciente, né? Então, essas é um resumo das características, né, que podem influenciar tanto a diluição quanto a velocidade de infusão dos medicamentos, né? E aí, mais especificamente, né, eu fiz um mnemônico aí, né, para a gente entender um pouco esses limites inferiores e superiores. Quanto mais baixo o volume de diluição, dá para a gente resumir dessa forma. Eu corro o risco de precipitação, né, do medicamento que está, no caso, que se ele tiver algum limite de solubilidade, né, no soro glicosado ou no fisiológico, né? Então esse é o meu limite inferior. E no caso de eu ter um acesso venoso periférico, eu também não posso ter um limite inferior ali, que eu não posso diluir a partir de um determinado ponto os medicamentos, né? No acesso profundo, eu não tenho mais esse limite, né? Porque a agressão vascular ela tende a ser desprezível na maioria dos casos por causa das questões das veias calibrosas, né? Que a gente já falou no outro vídeo. E aí, qual o limite superior? Se for muito alto o volume de diluição, quais são os problemas que podem acontecer? Risco de edema e as questões relacionadas principalmente à situação clínica do paciente. Então, esse equilíbrio ele é determinado por esses dois extremos. Não pode nem concentrar muito por esses motivos e nem diluir muito por esses outros motivos, certo? Claro que também pode acontecer se você diluir em volumes muito grandes, até a própria estabilidade físico-química dos medicamentos sofrer alguma coisa, porque a relação solvente-soluto ser muito maior pode aumentar, inclusive, o tempo de acelerar as reações de degradação também. Não é uma coisa impossível de se acontecer, apesar de ser mais remota, certo? Então, o volume de distribuição dá para se resumir, né? Que ele é governado por dessas duas formas, né? A gente pode interpretar dessa forma. E a velocidade de infusão, ou seja, o quão rápido eu estou administrando o medicamento no paciente, ou seja, que aí eu controlo isso, como a gente já mostrou no outro vídeo, com as bombas infusoras, né? Ou mesmo no gotejamento, né? O que pode acontecer se eu administrar muito rápido? Quanto mais rápido uma velocidade de infusão, aí eu já estou falando das questões farmacocinéticas também, né? Como a gente falou no outro vídeo, né? Que esse controle da velocidade de infusão ele pode me favorecer até uma manipulação do perfil farmacocinético. Isso significa que quanto mais rápido eu infundo, né, eu alcanço um C máximo maior e mais rápido. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? O efeito vai ser mais pronunciado, vai ser mais rápido, se eu quero um efeito muito rápido, né? Uma situação de emergência, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também vou aumentar o risco de reações adversas que sejam dependentes da concentração plasmática, elas correm o risco de acontecerem com mais intensidade, né? Porque eu estou fazendo uma concentração plasmática, um pico de concentração plasmática mais alto e mais rápido. Então, é uma faca de dois gumes, dependendo da situação pode ser desejável, dependendo pode ser muito ruim. Você imagina um quimioterápico, né? Alguma coisa com nível de toxicidade muito grande, que eu posso estar provocando risco para esse paciente. E quanto mais rápido eu infundo também, né, o risco de irritação vascular, né, no acesso venoso periférico. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer para diminuir a irritação vascular, o dano vascular, é infundir as coisas bem devagar. Então, por exemplo, para quimioterápicos, de novo, né, alguns quimioterápicos que são muito irritantes da vasculatura periférica, eu estendo bastante esse tempo de infusão para diminuir as reações infusionais, né, os danos vasculares para esse paciente, né? Mas, por outro lado, quanto mais lento, né, eu vou alcançar níveis mais baixos de concentração plasmática, né? Mas, em compensação, eu vou estar achatando a minha curva, né? Posso aumentar o tempo de permanência ali do fármaco da concentração plasmática, né? E diminuir os picos. Isso pode ser desejável, mas também pode ser um problema,
de eu não alcançar as concentrações plasmáticas efetivas ou as áreas sobre as curvas, áreas sobre a curva suficientes para alcançar o efeito. Então, isso é uma modulação muito específica de velocidade de infusão que pode ser desejável ou não, né? Então, é uma questão também a se considerar. E também, falamos também da flebite, no caso, né, da lesão vascular, né, quanto mais lento, menor o risco, e o risco de degradação do fármaco mesmo, né, porque ele vai ficar, quando você dilui ele na solução, coloca ele na solução eletrolítica, a estabilidade dele é limitada, né, conta em horas e tal, alguns dias e tal, depende do fármaco, o fabricante vai te dar essa informação na maioria das vezes. E aí o risco quando você alonga muito uma infusão é fármacos de baixa estabilidade, com estabilidade limitada, degradarem, né, caso você prolongue muito essas infusões, certo? Então, as velocidades de infusão, elas são determinadas, né, elas têm esse equilíbrio também, né? E no caso aqui, um dos objetivos de você mexer na velocidade de infusão pode até ser modular a própria terapêutica, a própria efeito, né, pela modulação do perfil farmacocinético com as velocidades de infusão, certo? Bom, vamos pegar aqui só mais uma lembrança para complementar esse raciocínio, né? Onde a gente tem exemplos, né, dessas questões de velocidade de infusão, né? E são nomenclaturas que se usam muito na prática, né, que a gente costuma verificar, né? Os bolos, né, que são injeções rápidas, né? Ou seja, quando a gente está falando de velocidade de infusão, como é que isso se aplica, né? Bolos é uma injeção rápida com seringa, né? Ou seja, dipirona, escopolamina, né? Quem já precisou estar na emergência para tomar analgesia na veia, com certeza já passou por isso, né? Injeção rápida em pequena diluição em até 20 ml de volume, ou seja, e as questões farmacocinéticas a gente acabou de falar no slide anterior. Então, exemplos onde isso pode ser desejável, né? Metoprolol numa emergência cardiovascular, né? Um beta-bloqueador, uma arritmia, né? Você quer controlar rápido, você quer um pico plasmático rápido, né? Butilbrometo de escopolamina, quem já teve cálculo renal, né? Você está morrendo de dor, aí infunde rápido na sua veia, e aí muito frequente você ter efeitos adversos derivados do próprio mecanismo de ação, né, diplopia e tal, e que são agravados, né, existe mais chance de acontecer justamente porque a administração é muito rápida, mas você quer parar a dor, né, então a administração tem que ser rápida. As infusões lentas, né, que são administrações graduais, aí não tem um limite, mas são volumes acima de 50 ml, muitas vezes, e que aí sim são os frascos de soro pendurados no equipo, né, no acesso venoso, que pode ser controlado pelo gotejamento ou pela bomba infusora, né? E aí você consegue minimizar alguns efeitos adversos e tal, e modular esses efeitos melhor. Por exemplo, tramadol, né, um analgésico opioide, né, que a infusão lenta faz com que se você infundir mais rápido, né, em bolos, por exemplo, o risco de você fazer náusea e vômito é muito grande. Então, a velocidade mais baixa de infusão, esse controle, permite com que você obtenha analgesia com menos chance de ter náusea e vômito, que é bastante desagradável. E a vancomicina e a polimixina B em acesso venoso periférico, se infundido muito lentamente em uma diluição insuficiente, pode dar, é um exemplo daqueles fármacos, né, medicamentos que podem irritar, são irritantes, né, e agredir, né, fazer flebite, agressão vascular. Correndo mais devagar e diluindo mais, mas não ao ponto de você perder a área sobre a curva, então tem um limite também, não pode estender muito essa infusão, né, você consegue minimizar esses efeitos vasculares sem perder a eficácia da relação farmacocinética-farmacodinâmica desses antimicrobianos. E as infusões contínuas, que são os drippings, né, popularmente conhecido como drippings, que é a velocidade de administração contínua, né? É uma infusão que dura o dia inteiro, né? Fica 24 horas por dia na velocidade constante. Então a curva que você obtém é um platô, né? Você não tem pico plasmático e depois a redução, né? A eliminação, né? Então você tem um pico, um platô de concentração plasmática daquele fármaco.
o que pode ser desejável em muitos casos, né? Por exemplo, que a gente estava falando da noradrenalina, né, da midazolam, que são fármacos, inclusive, de meia vida muito curta, né? E que se você não, por exemplo, a noradrenalina tem a meia vida de minutos, né? Se você não infunde constantemente, a meia vida simplesmente passa o efeito, né? Interrompeu a infusão, o efeito passa em pouco tempo, né? Isso pode ser desejável numa terapia intensiva, onde você tem um paciente muito instável, né? Então você consegue controlar, né, o paciente que agora está hipotenso, daqui a pouco está hipertenso, daqui a pouco está hipotenso de novo. Você consegue, dentro dessa instabilidade hemodinâmica, controlar bem essa pressão arterial na velocidade de infusão, né? Coisa que você não conseguiria com um fármaco de meia-vida mais longa, porque aí você deu uma dose um pouco maior, desligou a bomba, vai ter que esperar a eliminação acontecer, e nisso o paciente está lá, hipertenso pra caramba, enfim. Então, esses medicamentos de controle avançado, suporte avançado de vida, muitos deles têm meia-vida curta e muitos deles são infusão contínua por uma razão boa, de se ter um controle fino dessa dose mediante as respostas do paciente, que podem variar muito ao longo de horas, né? Então, a gente tem esses exemplos das infusões, dos tipos de infusão que a gente pode ter, né, na administração intravenosa, certo? Então, a gente avançou bastante nesse assunto, né? Temos 3 vídeos sobre esse assunto da manipulação de injetáveis e as questões que governam essa diluição, né? Ou seja, a gente tentou responder aqui 3 perguntas, que para cada fármaco e cada situação vai ser uma realidade, mas 3 perguntas que a gente tem que se fazer, né? No que eu vou diluir, enquanto eu vou diluir e qual a velocidade que eu vou infundir isso, né? E as questões terapêuticas aí envolvidas, terapêuticas e fisicoquímicas envolvidas com essa decisão, ok? Um abraço e sigamos!